Olha, alguma vez já passou pela cabeça o que seria necessário para criar vida do zero? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, nos ingredientes essenciais para construir uma célula. Pensa nisso, sabe? É como se fosse a receita mais complexa e, ao mesmo tempo, mais fascinante de todo o universo. Então vamos lá. Imagina que essa tarefa fosse nossa. Se a gente tivesse que montar uma célula do zero, o que estaria nesse kit de ferramentas? O que seria, assim, absolutamente essencial? Essa pergunta é o nosso ponto de partida. É a partir dela que a gente começa a desvendar toda a arquitetura molecular que sustenta a vida. E tá aqui a nossa lista de ingredientes. Olha só esse gráfico. A água, né, é a grande protagonista, disparado, compõe a maior parte da célula. Logo depois vem as proteínas, que são tipo os verdadeiros operários da célula. Aí a gente tem lipídios, carboidratos e os ácidos nucleicos fechando a lista. Cada um deles tem um papel vital e é justamente essa combinação que cria a mágica da vida. Bom, vamos começar pelo mais abundante, né? E sem dúvida nenhuma, o mais crucial de todos, a água. E é importante entender que ela não é só um pano de fundo, um recheio, não. Ela é o próprio palco onde todo o drama da vida celular acontece. Bora entender o porquê? A vida, como a gente conhece, nasceu na água. Simples assim. E por causa disso, toda a nossa maquinaria celular evoluiu para funcionar nesse ambiente. É a água que dissolve os nutrientes, que transporta as moléculas de um lado para o outro, que permite que as reações químicas aconteçam. A real é que, sem ela, simplesmente nada funciona. Não tem jogo. E o mais incrível é como uma estrutura tão simples, H2O, acaba gerando propriedades extraordinárias. As ligações entre o hidrogênio e o oxigênio criam um formato meio tortinho, assimétrico. E isso resulta numa coisa chamada polaridade. Basicamente, um lado da molécula fica um pouquinho positivo e o outro um pouquinho negativo. Essa característica, essa polaridade, que faz da água um solvente tão, mas tão poderoso. E essa polaridade toda acaba criando uma divisão bem clara no mundo molecular. Quem gosta de água e quem não gosta. As substâncias que também são polares, como os açúcares, se dão super bem com a água, se dissolvem fácil. São as hidrofílicas. Agora, as apolares, como óleos e gorduras, fogem da água, são hidrofóbicas. E essa característica de fugir da água é simplesmente crucial, porque é isso que permite a formação das barreiras, como as membranas das células, que separam o que está dentro do que está fora. Ok, o ambiente aquoso já está resolvido, agora a gente precisa do quê? De combustível e de material de construção, claro. Então vamos conhecer agora as moléculas que dão energia e formam as estruturas essenciais da célula. Falou em energia rápida, penso em carboidratos. Eles são um combustível imediato da célula. A base de tudo são as unidades bem simples, os monossacarídeos, tipo a glicose. E quando essas pecinhas se unem, elas formam cadeias bem maiores, os polissacarídeos. E aí eles servem tanto para guardar energia para depois, quanto para montar estruturas. Agora, os lipídios, esses são os mestres do armazenamento de energia, mas para longo prazo. Só que as funções deles vão muito, muito além disso. Eles são a base das membranas das células, como a gente viu, atuam como mensageiros químicos tipo hormônios e ainda servem como isolante térmico e proteção para os órgãos. Ou seja, são super versáteis. Então, peraí. A gente já tem um ambiente, já tem energia, mas quem é que faz o trabalho de verdade? Quem põe a mão na massa? Bom, agora entram em cena os verdadeiros protagonistas da ação celular, as proteínas. Se a gente pensar na célula como uma cidade, as proteínas são tudo. Os operários, os engenheiros, os carteiros, a polícia, tudo junto. E é aqui que a complexidade da coisa simplesmente explode. Olha só, a partir de apenas 20 tipos de bloquinhos, os aminoácidos, a célula consegue construir mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas. É como ter um alfabeto de só 20 letras, mas que consegue escrever uma quantidade quase infinita de livros, cada um contando uma história e ter uma função totalmente diferente. Resumindo a ópera, as proteínas fazem praticamente tudo. Sério. Elas aceleram as reações químicas, dão sustentação para o corpo, transportam oxigênio no sangue, fazem a gente se mover, defendem o nosso corpo contra invasores, a lista é enorme. A diversidade de funções é uma coisa impressionante. Ok, muito trabalhador, muita função, mas quem é que comanda essa operação toda? Quem guarda o manual de instruções para construir cada uma dessas proteínas? Pois é, agora a gente chegou no cérebro da célula, os ácidos nucleicos. Aqui a gente tem dois tipos principais, o DNA e o RNA. Para ficar fácil de entender, pensa no DNA como a grande biblioteca central, sabe? Ou a planta mestre do prédio, que guarda toda a informação genética. Já o RNA é um mensageiro.
Ele vai lá, tira uma cópia de uma parte da planta e leva essa instrução para as fábricas da célula, que são os locais que vão construir as proteínas. É ele que garante que tudo seja feito direitinho seguindo o projeto. E assim, a gente fecha a nossa receita para a vida. Da simples molécula de água até o código genético super complexo, cada ingrediente é fundamental. Mas isso tudo deixa uma última pergunta no ar, né? Nessa receita cósmica, será que existe um ingrediente que é o mais importante? Ou será que a verdadeira mágica da vida está justamente na harmonia perfeita entre todos eles?